Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Amém? Glória a Deus. Eugênio, eu vou pedir para você desligar e ligar de novo, o flash está ligado. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Então, quero dar as boas-vindas a você nessa noite, dizer que é um prazer maravilhoso estar aqui para celebrarmos ao Senhor. Amém? Peço para você sentar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos, na verdade vocês são bem-vindos a esse lugar, amém? Sinta-se à vontade, sinta-se em casa e hoje nós estaremos dando início, a um grande aprofundamento sobre as riquezas de Deus, sobre o conhecer, aprofundar-se um pouco mais sobre o conhecer de Deus, amém? Então quero que você gere expectativas no seu coração, eu quero convidar você mesmo a estar atento para receber tudo que o Senhor tem para nós nesses dias, amém, irmãos? Então esse momento você pode aproveitar para colocar o seu celular no modo avião, no modo silencioso, de modo que ele não venha a ser uma distração para você, que as notificações elas não venham tirar a sua atenção, roubar a atenção que é do Senhor nessa noite. Eu acredito que você não veio da sua casa a esse lugar para ser distraído por outra coisa. Você veio aqui para prender toda a sua atenção a Deus, amém? Se tem alguém que merece a sua atenção nessa noite, é o Senhor. E o Senhor ele vai se manifestar aqui através da sua palavra, através do ensino da palavra de Deus. E eu queria que você ficasse bem atento a isso, amém? Hoje nós estamos iniciando mais um tema maravilhoso para as nossas vidas. Nós estamos dando continuidade com as quintas nobres. Por que quinta nobre? Porque aprender a palavra de Deus, irmãos, é nobreza, amém? É algo poderoso, é algo maravilhoso. Você está sendo enriquecido na sua vida, conhecendo um pouco mais do seu Pai. E o Senhor me deu uma instrução para que nesse mês nós dessemos continuidade, aprofundando em algo básico, mas que é essencial para as nossas vidas. O mês passado nós falamos um pouco aqui, aprendemos um pouco sobre o caráter do nosso Pai. Amém? E o nosso Pai, ele é bom. Ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele enviou seu Filho para nos salvar, para nos trazer salvação. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos salvou, Jesus nos salvou. Mas Ele nos salvou para quê? Para viver uma vida de qualquer jeito? Não. E para isso, Jesus, o próprio Pai, deu a Ele autoridade, deu a Ele a liberdade dele determinar o seu ensinamento, as doutrinas dele. E nesse mês o Senhor me deu uma direção de nós aprendermos um pouco mais sobre o Filho. Amém? Aprendemos um pouco mais, porque se nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida deve ser regida por Jesus. Nós não estamos aqui para viver ou aprender doutrinas de homens. Nós não temos responsabilidades com doutrinas de homens. Nós temos compromisso, responsabilidade de viver baseado nas doutrinas de Cristo. Diga, eu quero viver baseado pelos ensinamentos de Jesus. Amém? Então, doutrina e ensinamentos, amados. E Jesus, todo o tempo que ele teve aqui na terra, ele teve ensinando os seus discípulos. Mas ele deixou também as escrituras e os seus mandamentos para que nós possamos andar segundo eles. Então, nessa noite, se prepara, porque você vai conhecer algo, vai se aprofundar um pouco mais em coisas que são essenciais para nossas vidas. Quantos aqui creem que Deus tem algo melhor para mim e para você? Amém? Mas antes de nós avançarmos para o melhor de Deus, para coisas maiores que Deus tem para nós, Deus quer forjar, preparar em mim e em você uma estrutura sólida. Você crê que tem grandes coisas para receber? Essas grandes coisas precisam também de boas estruturas para suportar. Amém? Então se prepara, irmãos, abre o teu coração para aquilo que Deus tem para falar para nós nessa noite. Nós vamos dar início com chave de ouro, e hoje quem vai dar o início é a Natália. Eu sei que ela está cheia da palavra, e ela vai começar a falar algo para nós aqui hoje, e eu quero que você receba. Eu já quero chamar você, venha para cá. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, pela a tua unção nessa noite. Obrigado, Senhor, pela unção na vida de a Natália.
Eu declaro sobre a vida dela, Pai, o poder dela ministrar a Tua palavra nesse lugar, fluir com o Teu Espírito, trazendo entendimento e revelação da Sua palavra para nós. Nós estamos aqui, sim, Pai, desejosos. Nós viemos a esse lugar com um desejo de receber mais de Ti. E eu sei que o Senhor preparou ela hoje como a ministra da palavra, a ministra da noite, para nos instruir segundo as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou liberado? Estamos liberados? Obrigada. Deixa eu conferir o som aqui. Está tudo certo. Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Vamos ajeitar o som, né? Para não ficar incomodando ninguém. E muito menos a mim, para que não fique desconfortável. Tá tudo bem aí? Eu já tenho um tom mais alto, os meninos vão equilibrar aí, né? As coisas. Baixar o microfone. Aleluia, aleluia. Eita, povo de Deus, vocês estão bem? Boa noite, meus irmãos. Eu sei que hoje nós vamos sair daqui com algumas instruções poderosas para a gente viver hoje ainda, amém? Porque nós devemos ser rápidos para colocar em prática aquilo que a gente pega da parte de Deus. E eu quero, o pastor já orou, já vamos logo para aquilo que nós temos que fazer. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 5, ou capítulo 4. 2 Timóteo, no capítulo 4. No versículo 1, nós vamos começar vendo, eu vou fazer rapidamente, irmãos, uma espécie de introdução a respeito daquilo que a gente vai falar, amém? Porque o pastor falou, graças a Deus, pela unção pastoral, amém? Você se alegra de ter um pastor ungido? Você se alegra de ter alguém que recebe as instruções da parte de Deus e passa para você e passa para a gente? Eu me alegro, irmãos, cada vez mais eu vejo como é bom a gente ser pastoreado. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver um pastor, a gente fica à mercê da nossa própria vontade, né? E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas a unção pastoral é, na nossa vida, aquela que dá o direcionamento da parte de Deus. E quando a gente honra a unção que está na vida do pastor e a gente se submete, a gente é abençoado. Porque foi assim que Deus pensou. Esse é o modelo de Deus. Ele abençoa, ele envia para o pastor a direção dele, o pastor envia para a igreja e assim ele vai alcançando o corpo todo. Queridos, todas as unções, todos os ministérios precisam de um pastor. Não tem ninguém que chegue no nível de não precisar de um pastor. Vocês estão entendendo? Um dia eu vou me tornar um apóstolo para eu não precisar de um pastor. Pois é, vai ter que se deparar com um pastor, porque apóstolo não pode desenvolver o seu chamado perfeitamente se ele não estiver debaixo de um pastor. Amém, irmãos? E eu estava me alegrando esses dias com isso, porque eu vejo como cuidado de Deus botar pastores segundo o coração dele para cuidar de nós, do rebanho. Amém? Então, o Senhor comunicou ao nosso pastor sobre a gente firmar as bases. Sabe o que é que eu vejo? Eu acho que Deus colocou no coração dele que a igreja vai decolar, irmãos. Que essa visão ela vai avançar. Mas sem um fundamento, sem você conferir aquilo que é necessário, você pode ter problema durante essa decolagem. E durante a viagem, durante o avanço. E eu estava ali ele falando e eu me lembrei que ele tem uma característica, né, o pastor. Antes de sair, ele é muito cuidadoso. A chave, o celular, a carteira, pegou isso, pegou aquilo e tal. Então assim, é como se Deus estivesse dizendo, confere aí se vocês estão firmados mesmo nas doutrinas básicas e vocês já sabem o básico. Porque eu quero fazer avançar essa visão, eu quero que essa igreja prospere, eu quero que essa igreja avance, eu quero ministros sendo levantados, eu quero ministros indo alcançar as comunidades vizinhas, mas primeiro eles têm que conferir se estão mesmo fundamentados para não se perder no meio da caminhada, amém, irmãos? E é isso que o Senhor colocou no coração dele, e é isso que nós vamos começar a tratar aqui. Eu quero que você fique bem atento, irmão, tem gente que tem muitos anos de crente.
Tem gente que diz, eu já nasci na igreja. Mas vamos conferir, abre o seu coração e fica disponível para o Senhor trabalhar com você, para você observar se de fato você já está mesmo fundamentado. Se você já tem isso bem construído, de modo que você não vai se esquecer disso. A gente precisa fazer aquela velha checagem. Quando a gente vai fazer uma viagem de carro, a gente não checa? A gente faz o balanceamento, faz o alinhamento do carro, a gente vê se os pneus estão tudo certo, confere o freio, coloca as coisas de emergência e de segurança, os equipamentos. É o quê? É para que você tenha uma viagem sem grandes transtornos. E na hora que surgir uma emergência, você tem aonde buscar as ferramentas certas. É o mesmo que Deus está fazendo conosco agora. Ele está querendo que a gente faça aqui no nosso checklist, a gente vai ticando se as doutrinas básicas da vida de um crente, se as doutrinas básicas de Cristo estão firmadas no meu e no seu coração. Se você já consegue pegar elas, identificar e descrever e dizer para qualquer pessoa, olha, eu sei porque eu creio por causa disso. Então vamos lá, você já abriu lá em 2 Timóteo? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo começa a instruir o jovem pastor, que é Timóteo, dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Amém? Então aqui, queridos, nós estamos vendo Paulo instruindo Timóteo a respeito de como ele deveria realizar o trabalho naquela igreja. Queridos, eu quero que você entenda. Eu falei jovem pastor, mas eu quero que você se coloque no lugar desse ministro aqui, de Timóteo. Cadê o Timóteo daqui? Amém? Você é um Timóteo, porque Deus quer que você seja aquele que vá propagar o reino de Deus, as boas novas. E ele deu essa instrução para Timóteo e ele dá essa instrução para nós hoje, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Por quê que você tem que estar preparado o tempo todo? Quer a ocasião seja, misericórdia, quer a ocasião seja oportuna ou não, você tem que falar a palavra. Pregue a palavra, quer esteja o tempo favorável ou não. Mas eu não achei um momento oportuno. A gente precisa pregar a palavra, porque vai chegar um tempo que eles não vão querer saber de palavra não, irmãos. Mas a nossa função é espalhar essa palavra, porque o que liberta as pessoas da cegueira é a palavra. E ele disse o seguinte, irmãos, lá no versículo 3, você está lá no versículo 3? Diz assim: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se Paulo se referiu aqui a uma sã doutrina, repete comigo, diga sã doutrina. O que é uma sã doutrina? É uma doutrina sadia, pura, santa, entendeu? Então é uma doutrina de Cristo, e ele disse que vai chegar o tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Então você concorda que se tem uma doutrina correta, sadia, que produz edificação, que traz um bom crescimento, que promove uma boa construção na vida do crente? Concorda comigo? Existe uma forma de fazer o crente crescer, de fazer o crente avançar, de fazer o crente prosperar, de fazer o crente se desenvolver. Já foi providenciada essa fórmula. A gente não precisa inventar roda. A gente só precisa ministrar para esses crentes a sã doutrina, a palavra pura, genuína de Cristo, porque aí, naturalmente, os crentes vão se desenvolver. A doutrina de Cristo foi deixada para nós para promover o crescimento da igreja.
quem é que está promovendo o crescimento da igreja? O próprio Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então, como é que Cristo está edificando a igreja dele? Através da palavra, da doutrina sã, sadia, pura. Agora, queridos, você concorda que se ele está advertindo que tem uma doutrina sã, é porque também pode ter uma doutrina impura, uma doutrina contaminada, uma doutrina errada que não promove o crescimento necessário dos cristãos. E você concorda que uma coisa impura, ela é ruim de se trazer para a nossa vida, quando você sabe que ela é impura? Mas e quando você muitas vezes não sabe se aquilo está impuro ou não, fica meio complicado. Já imaginou você achar que está comprando água mineral e você comprar uma água impura, contaminada? Uma vez o pastor deu um exemplo. É só um pouquinho, o que é que tem? É só um tiquinho de desvio da verdade. Mas ninguém quer tomar uma água mineral com uma gota de esgoto lá dentro. Porque apenas uma gota de uma sujeira pode contaminar, pode trazer impureza, tornar impura uma água mineral pura. Então a doutrina de Cristo, a sã doutrina, ela não pode, queridos, nós não podemos receber doutrina misturada, impura. Por que, Natália? Porque senão você vai parar no lugar que você não gostaria. Porque, querida, a nossa caminhada é longa. E se você se desviar um tiquinho aqui, só um tiquinho aqui, você vê que quando você chegar lá, você está bem distante de onde você queria chegar. Então, irmãos, esse cuidado que Deus está tendo com a gente, de dizer para tudo, não importa o que vocês queiram fazer de crescimento, de construção, de evangelismo, de tudo, primeiro confere se aquilo que vocês estão querendo fazer tem base, tem firmeza, tem fundamento. Porque se não tiver fundamento, querido, não é que a gente não esteja sabendo o que está fazendo. É que a construção, o edifício de Deus, é feito de cada tijolo. Você e eu somos os tijolos que estão dando origem à igreja de Cristo. E Ele quer uma igreja gloriosa. E para suportar a glória de Deus, a gente tem que estar firmado nas bases corretas. A gente tem que ter fundamento. Porque senão não vai suportar. Pode ser o peso de glória, pode não suportar as tempestades também, pode não suportar a perseguição, pode não suportar as coisas que estão vindo aí, amém, irmãos? Então nós queremos saber, e você já vai fazendo essa análise, que tipo de cristão eu estou sendo. Eu sou o tipo de cristão que tem base e fundamento, e na hora que chegar a adversidade eu estou lá firme e resistente, ou eu sou aquele que na hora da adversidade, da dificuldade, eu vou fazer de conta que nem sou crente 007, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe que eu sou crente, vou ficar aqui bem quietinho, fazer de conta que não estou vendo nada. Está chegando o tempo, irmãos, da igreja saber quem é que ela defende mesmo. Se é a doutrina de Cristo ou se é os próprios interesses e vai enfiar a cabeça no lugar mais tranquilo que tiver. Está chegando o tempo da gente se posicionar de uma forma, se a gente tem mesmo firmeza das coisas de Deus ou se a gente vai ser levado pelo oba-oba que vai vir por aí. Amém? Vocês estão aqui, eu sei que culto de ensino ele é mais tranquilo, mas vamos lá. Uma doutrina errada, irmãos, impura, não sadia, ela não produz bom crescimento, uma boa edificação, uma boa construção. O que garante que você vai ser um crente que vai chegar naquele dia e o fogo consumidor vai passar pelas obras que você vai realizar aqui e vai ficar ali as obras, o ouro, a prata, as coisas que você fez, é se você construiu baseado nas doutrinas corretas, baseado na doutrina de Cristo. Amém? Então, Jesus nos alertou sobre o perigo de nós construirmos a nossa vida, a nossa fé, as nossas convicções, nossos pensamentos em algo transitório, passageiro, mundano. Abra lá comigo rapidamente, Mateus 7:24. Ele afirmou que se nós fizermos assim,
a tempestade vai chegar e o cristão não vai suportar. Vamos fazer o checklist da nossa vida. Vamos ver se nós estamos mesmo se nós estamos bem fundamentados nas doutrinas de Cristo. Ele disse que, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, Mateus 7:24, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Nós precisamos fazer uma avaliação. Qual é o centro da minha vida? Qual é o centro daquilo que eu estou construindo na minha vida? Qual é o eixo central da minha vida? É a doutrina de Cristo? Porque se for a doutrina de Cristo, irmão, se você constrói seu casamento baseado na doutrina de Cristo, se você constrói a sua vida financeira baseada na doutrina de Cristo, se você constrói os seus relacionamentos, o seu ministério e a sua vida de fé e aquilo que você crê, baseado na rocha que é Jesus, eu vou dizer para você, não fica preocupado não, porque pode vir tempestade, pode vir chuva, pode transbordar rio, pode vir coronavírus, pode vir o que for, perseguição, pode vir o que for. Deixa eu dizer para você, você vai estar firmado na rocha que é Jesus. Vão atirar pedra, irmão, vão xingar você, vão dizer coisas, vão dizer que não concorda, vão dizer que você é retrógrado, que você é ultrapassado, que você é quadrado porque pensa assim, mas sabe, você vai estar de pé quando tudo isso passar. Você será encontrado porque você decidiu construir a sua vida na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Agora, irmão, se a gente cair na besteira de ceder a essas coisas e querer construir as nossas convicções, a nossa vida, casamento, a nossa, como posso dizer, popularidade naquilo que é transitório. Você já viu que se você pisa no lugar de areia, até para andar de moto, de carro, você pode dar uma derrapadinha ali. Porque a areia, ela não te dá firmeza. Num lugar de areia, numa estrada de areia, você pode derrapar, você pode cair, você pode escorregar, você pode afundar, dependendo do nível da areia. Não tem firmeza nenhuma, você não tem. Construir a sua vida, irmão, baseado em algo passageiro, vai dar problema para a nossa vida. Então Jesus está advertindo, nós não vamos fazer isso, amém? Nós não temos, irmãos, compromisso com doutrinas de homens e nem temos compromisso com doutrinas denominacionais. Porque a nossa responsabilidade é a doutrina de Cristo. Ache ruim quem quiser, reclame, esperneie, mas nós não vamos abrir mão da doutrina de Cristo, porque é Ele que respalda a nossa vida. Na hora que a situação pegar, não vai ter denominação nenhuma que vai sustentar a mim e a você, irmão. O que sustenta é o quanto de firmeza doutrinária tem dentro de você. Se você sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai, você fica de pé. Se não, irmão, não adianta quão culto maravilhoso você viveu, afogueado. Mas se você não tiver onde se agarrar, no dia da dificuldade você perece. Vai cair no gardenal. Porque não tem onde se agarrar, não tem firmeza. Na hora que chega uma coisa bem difícil que ninguém está entendendo, a gente estava estudando esses dias do manual de sobrevivência para os tempos difíceis do fim da igreja que nós já estamos vivendo, amém, irmãos? Estamos vivendo os últimos dias da igreja, da era da igreja, e o tempo vai ficar difícil, irmão. Não vamos dizer que não, porque todas as profecias que já falaram apontam para um tempo bem difícil para a igreja. Para o mundo, na verdade, a igreja vai estar enfrentando, mas firmado na rocha, nada nos abala. Agora, irmãos,
Se você estiver firmado naquilo que Jesus te falou, se você pegou as verdades dele e colocou dentro de você, se você afirmou e diz, eu não arredo o pé dessa palavra, eu não solto nem para o trem, pode vir carregado do tanto que for, eu não solto, irmão, eu vou dizer para você, pode vir o que for, você vai ser encontrado do outro lado de pé firme para receber a glória. Não importa o que vier. Porque é Ele que garante, Ele não muda e Ele não mente. Então nós precisamos conferir essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os demônios têm uma doutrina. A Natália, por que vocês ficam falando de demônio? Porque, irmão, nós sabemos quem é o demônio. E se você não conhece seu inimigo, vou dizer para você, você perde fácil. Porque quem não conhece o inimigo está suscetível à próxima tática dele. Por que vocês ficam falando do diabo? Porque, irmão, o diabo é um perdedor, irmão. A gente tem que contar que ele não é quem as pessoas acham que ele é, não. O diabo é só alguém que já foi vencido, derrotado. E ele não pode mais causar medo ao povo da igreja. E tem gente que está aparecendo porque não quer falar do diabo. O diabo não conhece o diabo, não sabe quais são as táticas dele. Aí uma hora o diabo dá uma rasteira, a pessoa cai porque ela não sabe que é o diabo. Irmãos, nós precisamos entender, o diabo tem uma doutrina. E sabe o que é pior? Tem muita gente seguindo a doutrina do diabo. Abra lá em 1 Timóteo 4:1 para você não achar que eu estou exagerando. O diabo, os demônios, o diabo e os seus anjos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles são organizados, eles são firmes naquilo que eles vieram fazer, eles não perdem uma oportunidade. E se os crentes não entendem isso, sabe o que acontece? Ficam achando que não, agora nós estamos na graça, né? Porque agora nós somos mais do que vencedor e tal. E somos mesmo, só que você precisa se posicionar sabendo quem é o diabo, irmão. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Leia comigo, por favor, e marque para você saber. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo aqui, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, os demônios, eles são um espírito. Eles não têm corpo. Agora, sabe qual é a situação mais terrível? Ele precisa do ser humano para poder se manifestar, para poder falar, para poder, fazer as coisas deles. Então, o que é que ele faz? Ele tem uma doutrina para espalhar, que é uma doutrina de matar, de roubar e de destruir. E como é que ele vai fazer isso se ele é um espírito? Ele vai precisar de pessoas que possam aderir à doutrina dele, que sigam. Ele precisa de seguidores também. E ele tá aí o tempo todo procurando seguidores. E ele disse que no final dos últimos tempos, agora esses dias, muitos que já são da igreja vão apostatar, vão se separar da fé. Por quê? Porque vão dar ouvidos. Preste atenção aqui, irmãos. Vão dar ouvidos às doutrinas dos demônios. O demônio tem doutrina. Os homens têm doutrinas. Cristo tem a sua doutrina. E nós vamos conhecer a doutrina de Cristo, amém? A Bíblia fala que os fariseus tinham uma doutrina. Vocês se lembram que Jesus falou: ei, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus, a doutrina dele espalha, lá em Mateus 16:12, finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Irmãos, entenda comigo, repete comigo assim para ver se fica fixado na nossa mente. Diga assim: doutrina é ensino. Diga, quem ensina geralmente são os mestres. Não existem mestres?
Existem pessoas que estão aí sendo mestres. A Bíblia diz que no final, o primeiro versículo que a gente leu, as pessoas não vão querer ouvir a verdade, vai dar coceira nos ouvidos e eles vão ajuntar mestres para eles. Sabe o que é? Assim, esse negócio também, vocês só ficam falando de demônio, eu não quero ouvir isso não. Sabe o que é que eu quero? Eu quero ouvir, é o bem, é o amor. Aí eles começam a procurar mestres, pessoas que ensinem, que falem aquilo que eles querem ouvir, e eles começam a juntar. A Bíblia diz que eles estão seguindo o engano. Por quê? Porque se recusaram a ouvir a verdade. Mesmo que confronte, porque confronta. E como é bom estar num ambiente de confronto, irmãos, isso é amor e é cuidado de Deus conosco, amém, irmãos? Então, os demônios estão pregando por aí também a sua doutrina. E nós estamos sendo instruídos para a gente não seguir as doutrinas de demônio, para a gente se firmar nas verdades da palavra de Deus. Qualquer doutrina, irmãos, que contraria a doutrina ensinada por Jesus deve ser considerada, deve ser condenada à destruição, deve ser descartada. Qualquer doutrina que contrarie, que vá contra o que Jesus ensinou, deve ser descartada. Crente que chega dizendo, pastor, eu fui ali numa igreja, eu ouvi isso, a pessoa saiu já com aquele arranhão aqui dentro, aquilo é estranho, mas ela não considerou, recebe aquilo, aí começa a andar com medo, porque recebeu uma palavra e que trouxe medo. Gente, pelo amor de Deus, é tempo de a gente atentar e imediatamente descartar aquilo que não é para você, irmãos. Para você não andar sendo preso, pego em doutrina que não é para você. Amém? Eita glória, abra lá Gálatas 1:8, bem rapidamente, olha. Diz assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo que descer do céu e anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Eu repito o que eu disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, seja amaldiçoado. Queridos, tá claro ou não tá? Então por que a gente ainda é enredado por todo vento de doutrina? Porque ainda não conhece as verdades da palavra? Qual é a doutrina sã e sadia que promove o crescimento? Irmãos, isso não pode acontecer mais conosco, amém, irmãos? Se você ainda anda impressionado por todo vento de doutrina diferente que você encontrou por aí, é porque você ainda não está firmado na doutrina de Cristo. E é hora de você firmar a sua vida e os seus pés na rocha eterna que é Jesus, para você não se abalar quando você encontrar essas coisas por aí. Você vai saber fazer exatamente aquilo que a Bíblia está mandando. Descarta, joga fora, amaldiçoa, lança fora. É condenado aquilo ali. E não precisa você estar expondo a pessoa. Simplesmente descarta, porque é obra do engano. É obra das trevas. E o objetivo das trevas é desvirtuar as pessoas. A Bíblia diz que expressamente o Espírito afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Se apostatou é porque já estava na fé. Não é verdade? Já estava na fé, já estava no caminho, já estava na doutrina correta. Mas de repente deu ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não soube separar, não soube filtrar. Rapaz, é mesmo, né? Por que fizeram isso e isso? De repente até se assenta na roda dos escarnecedores e começa a dizer, rapaz, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pronto, já foi enredado essa pessoa. Amém? Mas você está sendo instruído para isso nunca mais acontecer comigo e com você, irmãos. Nós precisamos levar adiante essa visão e o Senhor conta com a gente. Ele quer que sejamos diligentes em receber a verdade, amém? Então nós precisamos ter plena convicção das coisas que cremos. Diga, eu preciso. Diga como quem está crendo mesmo. Diga, eu preciso ter convicção das coisas que eu creio. Deixa eu dizer para você o que é convicção. Convicção é aquilo que você não tem dúvida. Como
é que eu faço, Natália, para ter convicção das coisas de Cristo, das doutrinas de Cristo? Se eu perguntar para você, como é o seu nome? Você vai saber prontamente qual é o seu nome. Você tem convicção de que seu nome é esse? Sim, tenho certeza. Fica até engraçado alguém perguntar se eu tenho convicção do meu nome. Mas por que eu tenho tanta convicção do meu nome? Porque desde pequenininho eu ouvi a mesma coisa. Que eu sou a Natália da Conceição Silva, filha de fulano e de fulano. E essa convicção, ela é formada porque eu ouvi as mesmas coisas. As mesmas coisas. A Bíblia diz que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Querido, Deus não está confuso e amanhã Ele mudou de doutrina e trouxe uma doutrina nova. Não, se fosse assim, a gente estava perdido, porque a gente já tem dificuldade de decorar, de aprender, de ficar com a doutrina que não muda. Imagine se essa doutrina de Cristo mudasse todo ano, fosse atualizada, que nem as regras da gramática. Que é difícil de acompanhar. Os acentos saem, os acentos voltam, a gente não sabe. A gente continua acentuando o que não era para acentuar. A doutrina de Cristo, ela é eterna, ela não muda. Quando Jesus Cristo vier buscar a igreja e depois quando Ele voltar para instaurar o reino milenar, Ele vai usar, sabe o quê? A palavra que está escrito, que eu e você conhece. Jesus vai falar e você vai entender, está escrito. Ou seja, querido, você tem que se apegar com isso daqui. Você tem que se relacionar com essa palavra. Você tem que decorar essa palavra. Você tem que viver essa palavra. Falar essa palavra. Porque se você não fizer isso, irmão, como você vai criar convicção das coisas de Deus? Se às vezes o que você ouve de rumores do mundo é mais convicto das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Oxe, mas você não sabe, diz que está vendo uma variante fortíssima. Está tão convicto da variante, mas e da firmeza da rocha eterna que não muda? Vocês estão entendendo? Aleluia. Nós precisamos estar convictos das coisas que a gente crê. Porque senão você chega logo ali. Chega uma pessoa e diz assim: vixe, mulher, não é bem assim não, ensinaram você diferente, foi? Aí você fica vacilando: vixe, me ensinaram assim agora. Porque você ficou só com o que te disseram. Você não pode ficar recebendo só o que disseram para você. Você tem a obrigação de conferir se está assim na sua Bíblia. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo andava pregando em todo lugar. E o povo desconfiado com a doutrina de Paulo, pregando um Jesus que morreu pregado numa cruz. Para ele era ridículo, quem morria na cruz era amaldiçoado. Como assim ele está dizendo que aquele que morreu na cruz era o rei, o enviado? O povo achou aquilo estranho, muito absurdo. Como assim, que rei é esse que morre pregado numa cruz como alguém amaldiçoado que nem o céu e nem a terra queria ele, que ele ficou no meio de uma cruz, balançando lá? E eles acharam estranha aquela pregação de Paulo, mas ele chegou num lugar que o povo, Paulo pregava e eles, conferindo na Bíblia para ver se era mesmo o que Paulo estava pregando. Queridos, se você não tiver a mesma diligência, você vai andar de igreja em igreja buscando algo e você nunca vai encontrar. E em todo lugar você vai ouvir algo diferente e vai ficar confuso, como um dia eu encontrei uma mulher cheia de demônios, perturbada da mente, porque já tinha ido de tudo quanto era religião buscando respostas que estavam diante dos olhos dela, mas porque se tornou negligente, ficou exposta aos demônios. Abriu a mente para os demônios. Me disseram que era assim, me disseram que era assim. Você não deve viver pelo que te disseram. Você precisa firmar a sua vida no que Jesus te disse. Vocês entendem, irmãos? Eu sei que vocês são um povo bereano. Nós estamos numa igreja que preza pela palavra. Por que só palavra? Por que tanta palavra? Porque, queridos, o que vai firmar a nossa vida é a palavra. Não tem outra coisa que permanece, não. É a palavra. A Bíblia diz que o poder está na palavra. É ela que transforma a nossa vida. Amém? Então é nela que nós devemos estar firmados. Muito bem fundamentados e convictos. Deixa eu te dizer. Existem pessoas, jovens e adolescentes, que vão para as faculdades e eles se desviam. Porque lá na faculdade, os de lá são
argumentadores, eles têm argumento para dizer contra a fé. Mas quem é da fé não tem argumento para dizer por que crê. Por quê? Porque só entrou no reino de Deus, não começou a se preparar, a buscar nas firmezas da palavra, das doutrinas de Cristo, e então ele não sabe argumentar porque ele crê do que ele crê. E nós estamos aqui falando hoje sobre a necessidade de a gente ter um bom fundamento. Sem esse fundamento doutrinário, vou dizer o que acontece: o crente não cresce. Fica crente menino, crente almático. Tudo que você fizer, vou sair da igreja, cadê o amor? Porque não conhece quem é, não sabe para onde vai, do projeto maior que existe, que ele está inserido e que ele não deve abandonar esse projeto maior, porque alguém pisou no seu pezinho, ou porque alguém disse algo que ele não gostou. Vocês estão aqui, irmãos? Sem esse fundamento, o crente não amadurece, não amadurece. E vou dizer mais, tem coisas de Deus que estão fora do alcance das crianças. Só pega quem é maduro. Só tem acesso quem é adulto, quem é experimentado nas coisas de Deus. Como Deus vai dar um dom para alguém que é menino? Como Deus vai dar um ministério para alguém que por qualquer coisa diz eu vou sair da igreja? Porque não conhece a sã doutrina. Lá em Hebreus 5,13, rapidamente, vá lá comigo, por favor. Diz assim. Nós estamos falando do fundamento doutrinário. Rapidamente nós vamos falar sobre ele. Hebreus 5,13 diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Amém? Quem é que come um alimento sólido? É o adulto. Porque se a gente ainda fica com as coisas bem basiquinhas, ainda é menino. Menino é que toma leitinho, na mamadeirinha. Mas o adulto, ele já come um alimento sólido, porque precisa praticar outras coisas. E o que é que amadurece o cristão? A prática constante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Então, nós estamos falando sobre a necessidade de a gente estar firmados e ter conhecimento doutrinário forte. Amém, irmãos? Então, o conhecimento da sã doutrina, querido, nos livra do engano. Como é que você pode ficar livre de engano, irmão, se você conhece a sã doutrina? Já ouviu falar que você não precisa conhecer todas as cédulas falsas de dinheiro? Você só precisa conhecer a verdadeira. Porque na hora que chegar a falsa, você diz, essa é falsa, porque eu conheço a verdadeira. Irmão, se a gente ainda é levado por todo o vento de doutrina, significa que a gente não conhece a verdadeira. E nós estamos aqui para ficarmos bons na doutrina de Cristo. Quais são, Natália, as doutrinas de Cristo? Nós vamos ler elas daqui a pouco. Efésios 4,14 diz que então não seremos mais imaturos como crianças e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Quem é maduro rejeita uma mentira astuta. E a mentira, ela é astuta, ela foi embrulhada, bonita, de forma a passar por uma verdade. Mas no meio daquele negócio tem uma pitada de mentira. Lembra que a doutrina é impura? Porque é uma doutrina que parecia verdade, mas no meio tem uma pitada de erro. Vocês entendem por que a gente tem cuidado até com as músicas? As meninas do pessoal do louvor, às vezes eles colocam, pastor, essa música que a gente podia cantar. Aí o pastor diz assim, vamos analisar essa música aqui, essa letra aqui está fora da palavra. A gente não vai cantar uma música fora da palavra, amém, irmãos? Já imaginou dizendo assim,
que você, um exemplo, porque é o mais claro, que eu não me lembro agora, que eu não preparei o outro exemplo, mas a Bíblia diz que se você quer vitória, você tem que andar em amor. Ela não diz que é para você chorar, se você quer vitória, geme e chora que você vai ter. Não é? Vocês estão entendendo? Porque se fosse assim, era fácil, a gente vinha para a igreja só chorar. Não era não? Fala sério, a gente ia chorar muito, que aí papai ia dar leitinho, papai ia dar chupetinha, Deus ia fazer a nossa vontade. A gente chorava e dava tudo certo. Mas um dia eu vi na Bíblia Deus dizendo, por que você está aí chorando? Se levanta e rapazinho vai resolver as coisas que você tem que resolver. Para que esse negócio de estar chorando? A gente chora, irmã, porque a gente tem alma. Vocês entendem? Não fica condenado não, porque a gente tem uma alma. E a nossa alma, ela ainda está, sabe assim, sendo tratada. A gente tem que renovar a nossa mente. Mas, observe que é fácil de você inserir uma doutrina que parece... Ai, pastor, vamos cantar essa música, é tão bom, olha. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Tem gente que já começa a chorar. Porque é fácil demais. Eu vou dizer uma coisa pra você. Na hora da dificuldade, a coisa mais fácil do mundo é chorar. Agora, para você rir, tem que ter fé. Na hora da dificuldade. Mas a Bíblia diz que é um fruto do Espírito, é alegria. E que na hora da dificuldade você tem que rir, não é chorar. Aí é difícil. E você tem que botar fé para poder rir. Sim, para poder rir. Aí chega na hora da dificuldade, irmão, vem aqui que eu estou passando por uma tribulação tão grande, vem me ajudar. Aí a gente diz assim, se levante, vamos rir, É estranho. Doutrina é essa? Doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. A Bíblia diz, irmão, chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram também. Não ficar no choro, não. É porque o choro pode durar até uma noite, mas de manhã já é para estar sorrindo. Ou seja, a gente tem versículo para tudo, né? Irmãos, mas é mais fácil chorar. E é fácil você inserir uma doutrina que não é da Bíblia. Então nós estamos aqui para dissecar a palavra e extrair dela as verdades que vão fazer a nossa vida ficar firme. Por que você precisa reconhecer essa doutrina? Porque como é que você faz para reconhecer? Anota aí, fica ligado, que nós vamos agora saber como é que faz para reconhecer a sã doutrina. Eu estou falando para crentes, gente que já tem o Espírito Santo dentro, amém? Então para você é fácil demais. Primeira coisa, você tem que entender, está conferindo com as escrituras isso que eu estou ouvindo aqui? Isso está na Bíblia? Aí você agora está numa saia justa, porque se você não conhece a Bíblia, você também não vai saber discernir se a doutrina é ou não é pura. Está vendo que não tem para onde correr? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar, não só ler, você tem que estudar a Bíblia. Sentar, contexto, texto. Você tem que fazer exegese, hermenêutica, você tem que escafunchar, pegar dicionário. Irmão, isso é coisa de Deus. Ah, Natália, mas eu detesto estudar, irmão, você está no reino, você é da realeza. Você é da realeza e você tem que estudar. Sabe, eu estava vendo a história de Jacó, que eu estou assistindo a novela também. Eu gosto. Enriquece muito, me enriqueceu muito. Amei, o marido fica rindo que diz que eu estou noveleira, mas eu da Bíblia, não tem nada. Irmãos, e sabe, quando Deus, Ele quer fazer algo da nossa vida, Ele vai dizer para você estudar. Ele vai dizer para você sentar e planejar e você entender as coisas, porque você se prepara. E aí, o José, os irmãos começaram a rejeitar ele porque o pai botou ele para estudar. Mas sabe por quê? Porque lá na frente Deus sabia, eu vou precisar desse menino aí estudado. Que uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa para você, uma pessoa estudada, até porque o Espírito Santo só vai lembrar da Bíblia para você o que você já sabe. O Espírito Santo não vai botar na sua voz assim audível, Gálatas 5:22 e recitar para você. Não vai não, porque é seu trabalho ler a Bíblia e botar Gálatas 5:22 para dentro, porque na hora da necessidade ele lembra o que você já estudou. Amém? Então nós somos estudiosos. Primeira coisa, você vai perguntar, isso confere com as escrituras? Segundo, preste atenção ao contexto. Tudo na Bíblia está dentro de um contexto. Se está contando a história de Paulo, que mandou as mulheres cobrir a cabeça, aquilo tem um contexto.
Você não pode sair por aí doutrina. Vixe, meu filho estava lendo a Bíblia, né? Davi estava no livro de Efésios, hoje ele terminou, graças a Deus, que quase não acaba. Disse bem assim, mãe, estranho, por que Paulo mandou as mulheres ficar lá na igreja? Eu disse, meu filho, tem um contexto, vamos ver o contexto. Porque senão eu ia dizer, a senhora está fazendo o que na igreja pregando? Aí eu fui explicar para ele que tinha um contexto. Você precisa prestar atenção por que ele falou aquilo naquele lugar. Aquilo não é uma doutrina para todo mundo, era uma coisa dali, daquele momento, daquele tempo. Terceiro, você vai perguntar, confere com o testemunho do Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo dentro, ele vai te conduzir a toda a verdade. Quarto, você vai perguntar assim, confere com o testemunho do meu homem interior. Porque, querido, se você nasceu de novo, o seu homem interior recebe as instruções do Espírito Santo. E ele vai falar com você através da sua consciência. Você sabe o que eu vou dizer agora. Não tem coisa que você faz e você tenta justificar que estava certo, mas lá dentro tem aquele negócio dizendo, rapaz, mas isso não está certo. Não é não? Ou é só comigo, gente? Não, você também tem, porque nunca prestou atenção. Talvez. Você quer argumentar, mas eu só fiz porque, assim, sabe, eu achei que é só pra gente orar. Eu estou falando isso da vida de fulano, é só pra gente orar, mas lá dentro o Espírito está dizendo, para de falar da vida dos outros. Não, mas sabe, assim, eu só estou contando para a gente poder orar. Assim, só para a gente ter um momento de oração por essa pessoa. Mas por trás o Espírito Santo está alertando que tem ali um fundo de fofoca. E ali ele está mandando parar. Então a primeira coisa que ele vai falar é através da sua consciência. Ele fala, o Espírito Santo, através da sua consciência. A consciência do cristão testifica a respeito da verdade. Porque o Espírito Santo está lá dentro de você, do seu homem interior. Então, queridos, a doutrina sã, ela sempre vai colocar Cristo no centro. A sã doutrina, pode ser no Velho ou no Novo Testamento, sempre vai ter Cristo no centro. Porque Cristo não está só no dia que nasceu da barriga de Maria lá no Novo Testamento, não. Ele já existia antes e na Bíblia toda a gente vê Cristo revelado ali nas Escrituras, amém? Então sempre tem Cristo como centro. A sã doutrina, ela vem de Deus. Ela pode ser aprovada como verdadeira, porque outra você não conhece. Se não for de Deus, se não for verdadeira, você não tem como provar. Vão argumentar, tentar dizer, não, mas é por causa disso, irmão, essa doutrina. Mas não se sustenta, irmãos. Ela não tem como se sustentar. Então agora nós vamos falar o primeiro. Vou rapidamente, que eu sei que o tempo ele está bem escasso. Mas fica tranquilo, que nós estamos dentro do tempo e nós somos crentes, que a gente é bereano, a gente estuda até 3 horas sentadinho sem reclamar. Não é? Ou não? Estou brincando, irmãos. Você já observou que tem gente que você começa a falar a palavra? Olha só que interessante. Você começa a falar a verdade da palavra de Deus. E aí, de repente, a pessoa que está te ouvindo fica rebatendo. Não, mas não é bem assim. Mas também não precisa ser tão radical. O que é que ela fez? Ela rebateu. Mas tem gente que você começa a falar e essa pessoa diz assim, rapaz, é mesmo, isso é interessante isso que você está dizendo. Eu nunca tinha pensado desse jeito. O que é que aconteceu? A palavra alcançou o lugar. Então, o espírito do anticristo é o que está lá, rebatendo, rejeitando, refutando aquilo que você diz. A gente já consegue identificar. Amém? E a gente sabe que somente aceitando de bom grado a palavra de Deus é que chega a parte do arrependimento, que foi o que aconteceu comigo e com você. Alguém quer ajudar o irmãozinho ali em cima? Diz assim. Tu acha que é o Isaac? Vamos para a primeira doutrina de Hebreus 6. Vamos abrir lá em Hebreus 6? Hebreus, capítulo 6, no versículo 1. Que agora nós vamos dar entrada no tema que eu vou falar hoje, que é bem curtinho e graças a Deus a gente não pode esgotar ele, porque o pastor disse que a gente poderia fazer um seminário só para falar sobre arrependimentos de obras mortas e ainda a gente não esgotaria, porque são muitas coisas para a gente aprender, não é verdade? Mas Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: portanto,
deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Essas são as 6 doutrinas básicas, elementares de Cristo. E a gente vai, durante esse período que o pastor teve essa direção, observar se nós estamos bem nessas doutrinas. São 6 doutrinas de Cristo. Como é que está? O arrependimento das obras mortas é a primeira que a gente já teve, porque a gente já se converteu. Mas aí depois, você está entendendo a doutrina dos batismos e a gente vai falando. Amém? Então, aqui diz assim. Primeira coisa que eu quero falar com você. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão prestando atenção aqui? Eu sei que não é fácil, mas a gente pode se concentrar aqui. Amém, irmãos? Arrependimento eu já falei uma vez, eu achei muito interessante. Arrependimento é metanoia, a palavra grega que define arrependimento. Quem sabe o que é arrependimento? Quem diria? É remorso? Não. Arrependimento é um pensamento posterior, é uma mudança de atitude, é uma atitude. Arrepender-se é voltar atrás ou dar meia volta. É uma atitude tomada, é uma decisão e não apenas um momento de emoção e muito menos remorsos. Então, arrepender-se é o quê? Deixa eu contar para você uma coisa que eu achei muito interessante, que me veio como uma imagem. Arrepender-se, querido, é o seguinte. Primeiro que você vai entender que a única coisa que faz a gente se arrepender é a bondade de Deus. Não é o castigo de Deus, o povo dizer, não venha não, senão Deus vai castigar. Isso não faz ninguém se arrepender não, irmãos. O que faz as pessoas se arrependerem, o que causa o verdadeiro arrependimento é a bondade de Deus. Então, o que foi que aconteceu comigo e com você? Você recebeu uma proposta de bondade de Deus, você estava num momento muito difícil e de repente você recebeu digamos, um chamado te mostrando algo muito maravilhoso e você decidiu dar a meia volta e ir pegar aquilo que estava sendo oferecido. Eu vi uma imagem na minha mente, eu cuido das crianças lá em cima. E eu também já cuidei de criança na creche, tipo 25 crianças numa sala. Aí de 5 anos para baixo. Na verdade é tudo de 5 anos, porque geralmente sempre se divide pela mesma idade. Tudo de 5 anos, 25 meninos. Para você tomar conta, você estava sem nenhum auxiliar. Aquela situação que você pensa, vou bater a porta e vou me embora, porque não dá. Mas aí você chega e diz, olha o que eu trouxe para vocês. No instante, irmãos, aquela bagunça, aquela confusão, você consegue atrair todos para ele. Você mostra um cesto de novidade, algo, uma surpresa, algo muito agradável. Pode ser uma cesta de livros, pode ser um lanche, pode ser uma coisa... A hora da historinha, quem vai me ajudar? Todo mundo vem, todas as crianças vêm. Agora, se eu chego na sala e digo, que zoada é essa? Todo mundo não sei o que, começa a brigar, vai virar uma confusão e eu não conseguir acalmar nada. Então, a bondade de Deus foi assim na nossa vida. O que atrai a gente para se arrepender é a bondade de Deus. É como nós íamos na nosso próprio pensamento, fazia o que dava na nossa cabeça, a gente pensava, a gente dizia, mas eu não concordo com isso. Os pais falavam, a gente não queria nem saber. Não, eu decido a minha vida porque eu já sei. A gente estava indo por um caminho de morte. E de repente,
a gente ouviu que havia um Deus que me dava a chance de começar tudo de novo. E que me amou e que morreu por mim. E que a partir daquele dia ele me dava uma oportunidade de fazer tudo novo. Que apagava o meu passado e que eu podia começar tudo de novo. E eu dei meia volta e disse, eu quero isso daqui, eu quero algo diferente. Eu me arrependi. Isso é arrependimento. Arrependimento não é o calor da emoção, chorar amargamente. A gente vai chorar posteriormente porque a gente vai ficar envergonhado das coisas que a gente fez, das coisas que a gente praticou, da vida que a gente levava. Mas o que trouxe a gente para Deus, o que fez a gente se arrepender, foi a bondade de Deus. Amém? Então, quando você for falar com pessoas, você tem que se lembrar, se você pregar susto no povo, não vai salvar ninguém. É boas novas, irmão. Boa nova é evangelho é boa nova. Boas notícias. É a boa notícia que vai atrair o povo. Porque eles já estão cheios de condenação, eles já estão condenados. Amém? Então, isso eu estou falando para mim e para você, porque depois que a gente se converte, também tem outros arrependimentos. Que quando você vai entendendo no relacionamento com o Senhor, você vai compreendendo que precisa mudar algumas coisas. E eu vou dizer, se a gente apontar os defeitos das pessoas, elas não mudam. Mas se você mostrar a bondade de Deus naquela área, como Deus guardou, como Deus protegeu, elas baixam a guarda e elas recebem, não é assim? Porque todos nós somos assim. Então, arrepender-se é isso. O arrependimento, querido, das obras mortas, que é a primeira doutrina de Cristo, é a única coisa que transforma. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção aqui, para você não dormir. Se dormir, não ganha galardão. O arrependimento, ele produz fruto. E a única coisa que pode mudar os frutos da nossa vida é o arrependimento. Se não tiver arrependimento, os frutos não mudam. Sabe que às vezes a gente fica querendo mudar os frutos sem observar onde é que está, sem perceber que é a raiz que está com defeito? Por exemplo, observe, eu ia trazer uma imagem de uma árvore, mas vamos pensar que aqui seja uma árvore. Aqui os frutos sempre dão nos galhos. Jesus disse que nós somos os galhos, né? E que fomos chamados para dar fruto. E que é os frutos que importam, que os frutos têm que permanecer, que o povo tem que comer do fruto que a gente dá, o fruto do Espírito. Mas e se a raiz estiver contaminada? Os frutos não vão mudar. Então, a única coisa que produz mudança na raiz é o arrependimento. É se arrepender. Porque você começa a ver a atitude, os frutos de alguém que se arrependeu. Os frutos do arrependimento geralmente são tristeza, segundo Deus. Mas se você observa uma pessoa que nunca se abateu pela vida que levava, pelos pecados que cometeu, ela não mudou, ela não se arrependeu. Vocês estão entendendo? Tristeza, segundo Deus, ela produz crescimento. Paulo, quando escreveu para o povo de Corinto, na segunda carta, ele começa a dizer, eu não queria que vocês se entristecessem, eu peço perdão até se a carta que eu escrevi inicialmente causou tristeza, mas eu já me alegro, porque isso produziu fruto de glória para Deus, porque vocês se arrependeram, receberam aquela verdade dura de se ouvir, mas vocês se arrependeram, mudaram de ideia, e eu estou vendo os frutos diferentes. Porque vamos ler o texto? Olha só o texto. Mateus 3,8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Deixa eu ver onde é que está o texto, acho que de 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não coloquei não o texto, mas ele escreve dizendo assim, eu vejo que vocês estão zelosos comigo, cuidadosos comigo, isso mostra uma atitude diferente. Irmãos, se a gente não observa na vida das pessoas mudança, é porque a raiz ainda está defeituosa. Não houve arrependimento, portanto os frutos não podem ser diferentes. Jesus diz que nós vamos conhecer as árvores e as pessoas pelos frutos. Você sabe quem é que está já no caminho da verdade, da doutrina? Pelo arrependimento, pelos frutos que ela produz. Então, olha só os frutos, eu vou ler rapidinho do arrependimento. Tristeza, segundo Deus.
que ocorre quando se tem contato com a palavra. Primeiro tem que ter a palavra, porque é a palavra, a bondade, que diz assim, ó, é como aconteceu comigo. Eu disse sim, eu fui ouvir a palavra disse bem assim, filha, olha como eu quero que você seja os frutos do Espírito, bondade, alegria, paz, amor, fidelidade. Aí eu olho, todo dia, Adriano lembra, eu botava o versículo na parede, aí eu ia dormir, deitar, aí eu dizia assim, meu Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. 1 Coríntios 13 também era meu termômetro. O amor não se irrita. Eu digo, ixi, me irritei. Não passava do primeiro. Olha, não passa, o amor não se ensoberbece, o amor não reclama a injustiça sofrida. Vixe, meu Deus. Aí começava a olhar. Mas a palavra que produz em mim uma tristeza, segundo Deus, que não causa dano algum em mim. Na verdade, ela produz salvação. Porque se eu me arrependo, se eu reconheço que eu estava numa situação horrível, a palavra diz que esperava que eu estivesse ali e eu ainda estou aqui, isso causa tristeza em mim. Mas se eu recebo, sabe o que acontece? Eu mudo e aí Ele me salva, me consola, me cuida e ninguém se arrepende da salvação. Portanto, a tristeza, o fruto do arrependimento, primeiro é tristeza segundo Deus, contrição, e também você vai confessar o pecado. Outra característica, a confissão do pecado, a renúncia do pecado, porque não adianta dizer assim, eu fiz errado mesmo, eu errei, mas não mudar, não largar. Mas o fruto é tristeza segundo Deus, a confissão do pecado, a renúncia do pecado e o ódio do pecado. Irmãos, eu tenho uma raiva do cão, das coisas que é pecado. Acho que eu posso ter raiva das coisas que Deus tem, né? Raiva também. Aí eu disse, tá bom. Mas eu tenho uma raiva de uma coisa que eu vou contar para vocês. É a cachaça. Porque o diabo, ele prende as pessoas, ele causa um monte de problema por causa de cachaça. E sabe de uma coisa? E eu estava naquilo ali. É um absurdo, eu tenho uma raiva disso. Sabe? Essa é o ódio que você tem que ter do pecado. Então, esses são os frutos. Agora, se a pessoa ainda fica paquerando com o pecado, né? Oh, era tão bom no tempo das cachaças, né? Já imaginou, gente, que absurdo? O crente dentro da igreja sentindo saudade do tempo das cachaçadas. É demais, né não? Cadê? Tem que ter, não teve arrependimento. Tem que olhar se essa raiz aí não está sendo lubrificada com as cachaçinhas também, né? Então tem que ter ódio do pecado. As obras mortas, vou ler o texto. Obras mortas são todas as obras que não nascem de Deus, isto é, não procedem do nosso homem interior, que é recriado em verdadeira justiça e santidade. Tais obras são os feitos do homem, aquilo que ele executa de acordo com a natureza humana. São as obras da carne. Todas as obras da carne são mortas. Por quê? Porque elas produzem morte. A Bíblia diz que se eu pendo para a carne, eu tenho morte. Mas se eu pendo para o Espírito, eu tenho vida. Então, primeira doutrina de Cristo, arrependimentos de obras mortas. Essa é a primeira doutrina de Cristo. Se você estiver evangelizando alguém, você não vê arrependimento, irmãos. Mesmo você apresentando a bondade de Deus, mesmo você apresentando a palavra, essa pessoa não se arrepende, dificilmente ela vai mudar. Porque primeiro ela tem que dizer assim, rapaz, eu estou numa vida miserável mesmo, não aguento isso mais não, vou mudar. E ela muda, porque ela entendeu e tomou uma decisão, porque eu mudei e você mudou, amém? Então se eu e você mudamos, é porque as outras pessoas também podem mudar. Se tiver arrependimento, não teve arrependimento, não tem mudança. É a primeira doutrina de Cristo. E a segunda doutrina que eu vou falar rapidamente, que é o meu e o seu estilo, é a vida de fé. Uma vez que você se arrependeu e aceitou o sacrifício de Jesus, agora você vive pela fé. Repete comigo, diga assim, eu vivo pela fé. O negócio aqui está leve, está caindo.
Então a vida de fé, irmão, é o princípio mais básico da doutrina de Cristo. Esse é o mais básico da doutrina de Cristo. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé, todo mundo já sabe, diga aí. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, meu irmão, sem fé a gente não tem. E primeiro, fé é um estilo de vida. Ah, meu irmão, eu preciso de fé para poder conseguir as coisas. Não, você precisa de fé para tudo. Você precisa de fé para casar, para manter seu casamento, para ganhar dinheiro, para administrar bem as finanças, para criar os filhos. Você precisa de fé, não é só para viver o ministério de Cristo na igreja, não. É um estilo de vida. Não é uma coisa aqui e acolá. Ah, agora sabe, tentei de tudo, não resolvi, vou buscar a fé. Não, irmão, para crente só tem um estilo, é o da fé. Não tem outro jeito. E eu vou dizer mais. Tem outro nível. Não basta somente você saber que é um estilo de vida. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que aprender a liberar a sua fé. Para transformar a realidade. Ah, Natália, como é que eu libero a fé que eu tenho? Pelo que você fala. Falando a verdade da palavra. Porque, irmão, se a gente não fala o que a Bíblia está dizendo, a gente ainda não está andando no nível de fé de transformar as coisas. E nós fomos colocados aqui nesse mundo, nessa realidade, para transformar as coisas que não estão de acordo com a verdade. Amém? Então, nós precisamos aprender a liberar a nossa fé. E eu não vou citar todos os versículos que estão aqui, porque Marcos 11:23, você vai abrir agora, e nós vamos aprender como é que libera a fé. Porque aqui, diga, eu sou da família da fé. Então você tem que viver e falar a fé. Viver a fé, falar a fé e colher os frutos da sua fé. Marcos 11:23. Como é que a fé vem? Quem sabe como é que chega a fé na nossa vida? A fé vem para a nossa vida pelo tanto que você ouve da palavra. Se você ouve pouco, você vai ter pouca fé. O pastor disse que é o crente garrafa térmica, que é de pouca fé. Marcos 11:23. Olha aí o manual da fé. Vamos ler. Esse aqui diz assim, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Então, queridos, não é que você vai dizer o que está na sua cabeça, não, e vai acontecer, não. Vai acontecer também as coisas erradas. Porque se você é da fé, você vai dizer o que você quer. Quem aqui quer saúde? Então você não pode falar doença. Tem gente que quer viver uma vida próspera e só fala derrota. Ah, eu não posso, não tenho, não consigo nada. Então você vai ter o que você fala. A Bíblia deu pra gente, Deus deu pra gente através da palavra os versículos para você dizer, para colher o que você quer. E você tem que falar o que você quer. Mas a Natália, não é assim, confissão positiva, só ficar pensando positivo. Não, irmãos. Isso é coisa do cão, isso é yoga. Ah. O que nós temos que fazer é botar os versículos aqui dentro de nós, para depois sair com poder, falando cheio de fé. Essa é a realidade que transforma. Chegou uma doença, irmãos, você tem que saber o que a Bíblia diz sobre a doença. O que é que a Bíblia diz? Isaías 53, lá no versículo que eu esqueci agora, diz que ele levou sobre si todas as enfermidades e todas as doenças. Então chegou uma doença na gente, o que é que você vai fazer? Ai, meu Deus, o SAMU, chama o médico. Meu Deus, será que é uma doença tal? Vou morrer. Meu Deus, minha família, minha mãe tinha isso, não sei quem tinha isso. Irmão, isso é desespero. E o diabo vai ficar rindo da nossa cara quando vê crente desesperado tendo a solução ao alcance da sua voz, da sua boca.
Aí você tem que dizer, mas você tem que falar, irmãos, com fé, até que você receba aquilo que você está dizendo. A Natália, isso não é invenção. Não, irmão, acabei de ler para você. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te, monte, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Quem foi que disse isso? Foi eu? Jesus Cristo. E ele disse que é assim que você libera a sua fé. Ah, Natália, eu sou uma pessoa de muita fé. Pois então declare aquilo que você está crendo. Porque fé é crer no que Deus já disse. Porque tem gente que diz que tem fé em Deus. Eu acredito em Deus. Todo mundo acredita. Mas e o que ele falou? Ah, mas aí também já é demais, né? Também quer dizer que a gente vai ficar falando a palavra? Você que escolhe. Esse é o estilo de vida do cristão. É o estilo de vida da fé. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que não vem da fé é pecado. Você não sabia? Pois olhe lá. Você tem que saber. Lá em Romanos 14, 23. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Ah, eu não tenho convicção. Mulher, vai que Deus já te deu. Deus já disse. Ah, mulher, será? Não tenho convicção disso não. Pô, então nem vai, porque é pecado. Se arrependa, peça perdão e vai ouvir mais sobre essa área para gerar fé no coração. Amém? Vocês estão aqui? Vamos encerrar. E é assim que você deve fazer, liberar a sua fé. Nós precisamos perseverar na fé também, irmãos. Porque se a gente não perseverar, a gente pode ficar pelo meio do caminho. Hebreus 10, 35 diz: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Tem recompensa para quem persevera, irmãos. Ei, Deus não quer que você só comece na fé, não. Ele quer que você persevere até o fim. Ele quer que você avance, que você continue, porque quanto mais você avança, mais você vai crescendo em fé, em conhecimento das coisas de Deus. Você nunca mais vai duvidar das coisas de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a mensagem, queridos, de nós aprendermos a estarmos firmados nas coisas que Deus já deu pra gente. Você precisa pegar, receber aquilo que Deus já deu. O que foi que Deus já te deu? Já promoveu o arrependimento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de uma palavra que te confronta, não fica resistindo não, irmão. Cede, se rende e recebe a correção, porque isso vai trazer crescimento na sua vida. Se você ouvir uma palavra forte, que muitas vezes vai confrontar você, não resista, se renda. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele acolhe os humildes, os quebrantados de coração, mas Ele rejeita, Ele resiste aos altivos, aqueles que dizem: ah, eu nem preciso disso, eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não é para mim. Então se rende ligeiro, porque o Senhor é poderoso para nos consolar e para nos levar a outros níveis de crescimento, amém, irmãos? Então nós já vimos que o que impede os crentes de crescer, irmãos, é a falta do conhecimento da doutrina correta. E nós estamos num lugar de crescimento, amém? Essa igreja é uma igreja que promove crescimento, esse é lugar de crescimento. Porque conhecendo a verdade, você não pode dizer que é menino mais. Sabe, quando eu me converti, no mesmo ano eu comecei a fazer o rema, no outro mês, e eu dizia: ah, mas eu sou nova na fé, né? Eu sou bebê na fé. E o Senhor me repreendeu. Ele disse: pelo tanto de conhecimento que você já tem da palavra, você não é bebê na fé. Pare de se comportar como bebê, porque você não é bebê. Digo: meu Deus, porque a maturidade em Deus, ela não é assim cronológica. É pelo tanto que você conhece de Deus, você cresce, amém? Então, aqui está o povo que está crescendo. Quem está crescendo, quem está avançando? Irmãos, para comer as comidas sólidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento, onde nós fomos instruídos de acordo com a sua palavra. A sua verdade, ela é poderosa para produzir em nós transformação, Senhor. Eu te dou graças em nome de Jesus. E eu declaro essa palavra
borbulhando dentro de nós a sua palavra, que é viva e eficaz, nos transformando todos os dias, em nome de Jesus. Amém.